Gênesis 26, eu queria muito ler a partir do versículo 12. Gênesis 26, a partir do versículo 12. Como os irmãos ficaram muito tempo sentados, eu vou fazer um convite especial. Os que puderem, levantem-se para nós fazermos a leitura. Embora ali esteja Gênesis 26, de 12 a 26, nós vamos até o versículo 31, tá bom? Então, eu leio na versão século 21, acompanhe-me na sua versão, e diz assim o texto bíblico. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. O homem engrandeceu-se, foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso, e possuía ovelhas e gado, e muita gente a seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. E os filisteus entulharam e encheram de terra todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de seu pai Abraão. Abimeleque disse a Isaque: afasta-te de nós, porque te tornaste muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu de lá, acampou no vale de Gerar e passou a habitar ali. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes dados por seu pai. E os servos de Isaque cavaram naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. E os pastores de Gerar se desentenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou o poço de Ezeque, pois se desentenderam por causa dele. Então cavaram outro poço e também se desentenderam por causa desse, por isso deu-lhe o nome de Sitna. Isaque partiu dali e cavou ainda outro poço e não se desentenderam por causa deste, pelo que lhe chamou Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu espaço e havemos de prosperar na terra. Depois ele subiu dali e foi para Berseba, e o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas, porque eu estou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Então Isaque edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Ele armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram mais um poço. Então Abimeleque veio de Gerar para encontrá-lo com Auzate, seu amigo, e Ficol, chefe do seu exército. E Isaque perguntou-lhes: por que vieste encontrar-me, visto que me trataste com hostilidade e me expulsastes? Eles responderam: temos visto claramente que o Senhor está contigo, pelo que dissemos: façamos agora um juramento entre nós e ti. Vamos fazer uma aliança contigo. Tu não nos farás mal, assim como nós não te tocamos, mas te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam, e levantaram-se de manhã cedo e juraram um ao outro. Depois Isaque os despediu, e eles se despediram dele em paz. Pai, nós acabamos de ler essa tua palavra. E agora nós queremos que o teu Espírito nos ajude para que, através da atuação dele, ela se torne oportuna e relevante para as nossas vidas. Pedimos a Deus que as lições que o Senhor quer imprimir no nosso coração, através desse texto bíblico, fiquem claras na nossa mente. E o Senhor tenha plena liberdade de usá-las para nos edificar, nos desafiar na fé, nos instruir de tal maneira que também tenhamos a sabedoria e a sensibilidade espiritual de Isaque, e que sejamos pacificadores e bênção
onde quer que formos. Que seja assim e que todos vejam que o Senhor é conosco, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sente-se, por favor, deixe sua Bíblia aí aberta, irmãos. O tema dessa mensagem é tirando entulhos do coração. Esse texto é pitoresco, irmãos. Você já deve ter percebido o que está acontecendo aqui. Isaac, além de ser um homem temente a Deus, que construía altares por onde passava, ele tinha uma outra prática maravilhosa. Ele era um pacificador. Ele vivia numa região desértica e, consequentemente, com muita secura. Berseba é um deserto onde, em alguns lugares, nascia um pouco de capim para o gado. Mas, ainda assim, era muito seco. Então, era uma região que chovia pouco. E, quando chovia, eles aproveitavam para recolher a água para as cisternas, porque eles necessitavam armazenar água. E Jacó, quando foi viver naquela região, tempos atrás, vendo-a muito seca, começou a cavar poços. Isso também aconteceu com o seu avô, com o avô de Isaac, digo Abraão. Abraão, vendo aquela região tão inóspita, ele começou a cavar poços. E tanto Abraão quanto Jacó, eles davam uma ênfase social e comunitária muito bonita. Os poços estavam à disposição de todos. Então eles abriram vários poços e Isaac foi para aquela região. E ao caminhar por aquela região, ele descobriu aqueles poços que foram cavados pelo seu pai e pelo seu avô. E aí descobriu que todos eles estavam entulhados, cheios de lixo. Os filisteus jogavam lixos dentro daqueles poços. Aí imagine a cena, nós estamos numa região desértica, onde todos precisam de água, e os filisteus, por alguma raiva, eles resolveram entulhar todos os poços. A gente pode ler esse texto, e lendo esse texto de Gênesis 26, a gente pode fazer uma ilação maravilhosa para a nossa vida. Existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que sabem cavar poços para que os outros possam saciar a sua sede. Mas existem aquelas pessoas que sabem e são especialistas em entulhar poços. O sujeito não pode ver nenhuma água brotando, nenhuma bênção, e eles, vendo isso, eles querem acabar com tudo que é bom. Existem aquelas pessoas que são especialistas em entulhar. Onde houver uma expressão de graça e de humanidade, eles vão tentar destruir. Isaac começa uma maratona de abrir os poços, de cavar outra vez os poços que foram entulhados pelos filisteus. E o texto diz claramente que os filisteus entulhavam esses poços por inveja. Versículo 14, olhe para a sua Bíblia. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Os filisteus, com inveja da prosperidade de Isaac, em vez de irem atrás e cavarem poços, para terem poços também, eles fizeram ao contrário. Eles entulhavam agora os poços que Isaac cavava. Você sabe que há gente que tem agenda negativa. Eu não sei se você já se encontrou, conviveu com gente com agenda negativa.
Eu me lembro que eu fui criado numa igreja muito grande, mas muito unida. E acabava o culto, e você quer saber se uma igreja está vivendo um momento muito bom? Observe o que acontece quando acaba o culto. Uma igreja unida, quando acaba o culto, os crentes demoram a ir embora. Eles ficam, eles conversam com um, conversam com o outro, abraçam um, abraçam o outro, botam o papo em dia, perguntam pelos acontecimentos do domingo passado, da semana anterior. É aquela confraternização, aquele amor. E aquela igreja era assim. Só que nós não tínhamos um lugar amplo para ficarmos conversando dentro do templo. Então nós saíamos para o lado de fora e ficávamos nos abraçando. E nós tínhamos uns vizinhos que morriam de inveja disso. Eles não gostavam, não. Então eles começaram a insinuar que o nosso abraço era um abraço maldoso. Eles começaram a colocar maldade naquela confraternização e naquela alegria. Porque há pessoas que têm agenda negativa, irmãos. Elas ficam tentando descobrir onde o outro está fazendo sucesso para acabar com o outro. Eles não estão preocupados com a prosperidade deles, mas estão preocupados em como destruir os outros. E muitas vezes nós somos vítimas de pessoas assim. Nós convivemos com pessoas que adoram entulhar os nossos poços, destruir o que nós fizemos. Aí você está feliz, curtindo as bênçãos que Deus está derramando na sua vida e recebe um balde de lixo na sua cabeça. São os filisteus próximos a você que estão querendo entulhar a sua vida. Você faz um comentário positivo e a pessoa chega para destruir tudo que você disse, porque eles só querem destruir aquilo que está bom. Cora Coralina, ela foi uma poetisa goiana. E Carlos Drummond de Andrade se referia a Cora Coralina como a maior poetisa que já houve no Brasil. Ela nasceu num lugar em que o pai dela dizia que mulher não podia, não precisava aprender nem a ler nem a escrever. E o pai dizia o seguinte: ler e escrever é para mulher vagabunda. E nós estamos em 1900 e lá vai fumaça. O pai de Cora Coralina dizia isso. Mulher não devia aprender a ler nem escrever, e mulher que aprendia era vagabunda. Mas mesmo com toda essa pressão, mesmo com toda essa pressão paterna dentro de casa, Cora Coralina aprendeu a ler e a escrever. E para fugir dessa relação complexa que ela tinha com o pai, ela se casou com um homem muito parecido com o seu pai. Irmãos, isso é muito comum de acontecer. E aí ela fugiu de um homem complicado como esse seu pai e casou-se com um homem mais complicado do que o seu pai. Eu vou contar algumas coisas aqui, você nem vai acreditar. Na verdade, esse homem era bem pior do que o seu pai. Certa vez esse homem descobriu algumas poesias que Cora Coralina tinha feito. E aí ele ficou muito irritado com elas. E sabe o que ele fez? Acabou com todas elas, rasgou, pôs fogo, sei lá o que fez. Ele sumiu com aquelas poesias. Ou seja, nós perdemos uma série de poesias do acervo de uma das maiores poetisas do Brasil, porque aquele homem nos fez o favor de dar fim àquelas poesias. Aí, ela não podia escrever poesias, o que ela começou a fazer? Ela pegou todo o potencial artístico que ela tinha e projetou no jardim da sua casa. Então começou a cuidar do jardim da sua casa. Ela morava na cidade de Goiás Velho e a cidade de Goiás Velho fez um concurso para saber
qual era o jardim mais bonito da cidade. Adivinha quem ganhou o concurso? Cora Coralina. E ela então, ganhando o concurso, chegou toda contente, contando para o marido que ganhou o concurso. E sabe o que o marido fez? Foi lá no jardim dela com um tesourão e cortou todo o jardim dela, irmãos. Ela ficou viúva aos 63 anos de idade. E ela dizia para todo mundo que depois dos 63 anos de idade, foi que ela começou a viver. Você entende? Eu não sei se ela soltou fogos no dia que o marido morreu, mas, irmãos, ela diz que começou a viver depois que ele morreu. É esse o tipo de gente com agenda negativa, que só sabe destruir, gente que diz, eu quero acabar com você. Há uma lenda grega que diz que certo homem chegou para Zeus, que era o Deus mais poderoso do Olimpo, e reclamou que havia uma pessoa que furara o olho dela por acidente. Ela estava trabalhando e essa pessoa lhe furou os olhos. Zeus disse para esse senhor o seguinte, olha, eu tenho duas opções para resolver esse problema. Uma opção é que eu posso sarar o seu olho e você pode voltar a ver. A segunda opção é furar os olhos de quem furou o seu olho, para que ela saiba como é viver com os olhos furados. Dizem que essa pessoinha optou por Zeus furar o olho do outro, para que ele soubesse a dor que ele estava sentindo. Há pessoas assim. O texto diz que os filisteus eram assim, eles entulhavam os poços naquela região inóspita por inveja, eles não tinham razão para entulhar, pois não iam beneficiar ninguém com aquilo. Aquilo não trazia proveito para eles, mas também nem para a comunidade. Poço produtivo era uma bênção, irmãos, porque não é aqui em quase qualquer lugar em que você cavar um poço, você encontra água. Mas eles podiam cavar lá 100 poços e não encontrar nenhuma água. Isaac, com a ajuda de Deus, aprendeu a farejar onde tinha correntes de água. E ele furava os poços e encontrava água. Mas o texto diz que à medida que ele ia abrindo poços, os filisteus iam entulhando. Então eles entulharam os poços dos avós e do pai. Agora ele entulha os poços que Isaac está cavando. Você está entendendo? Agora o mais maravilhoso é a maneira como Isaac age diante disso. Eu percebo coisas interessantíssimas que Isaac, o pacificador, fez aqui. Você tem o seu poço também entulhado, você convive com pessoas difíceis, você convive com pessoas invejosas, você convive numa situação que traz muita tensão. Eu queria que você prestasse atenção ao que Isaac fez. Em primeiro lugar, para desentulhar, para tirar os entulhos. Primeira coisa que Isaac fez, Isaac fugia de gente assim. Ele foge de gente assim, ele sai fora, ele se desvia de gente assim. Versículo 17, olha o que diz a Bíblia. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Prestou atenção? Saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. O que ele faz? Ele disse, eu estou fora. Eu vou sair desse lugar. Eu tenho aprendido, meus queridos irmãos, que não dá para andar com gente que fica entulhando a nossa vida o tempo todo.
Não dá para caminhar com gente assim. Se você está de perto com uma pessoa que está entulhando a sua vida, comece a se afastar, comece a se afastar. Eu, por exemplo, morro de medo dos profetas do desespero. Sabe quais são os profetas do desespero? São aquelas pessoas que só veem o lado negativo das coisas. E nunca veem oportunidade nas situações e circunstâncias. Gente que só vê problemas ao invés de enxergarem possibilidades. É o tipo da pessoa que sente prazer em acabar com os seus sonhos. Lembra-se quando Jesus vai entrar na casa da filha de Jairo para curá-la? Quando ele chega bem perto da casa de Jairo, ele diz assim: olha, comigo só vão entrar Pedro, Tiago e João, mas ninguém vai entrar. Deixa que entre os pais, mas ele não permite mais ninguém entrar. O restante ficou do lado de fora. Por quê? Porque todo mundo que estava do lado de fora já estava dizendo: o que é que ele vai fazer lá com aquela menina? Ela já está morta. O que é que ele vai fazer lá? E o que Isaac faz quando ele percebe essa atitude mesquinha dos filisteus? Eu vou sair daqui. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui ouvindo essa ladainha o resto da minha vida e brigando com esses caras e me chateando com eles o resto da vida. Eu não vou viver convivendo com a turma da confusão, não. E essa é uma boa receita para todos nós, irmãos. É uma boa atitude para todos nós. Nós temos muitas vezes de sair e descobrir novas possibilidades, oportunidades e novos espaços. Eu sei que fazer mudança não é coisa fácil, mas para Isaac também não era fácil. Por quê? Porque ele estava indo bem nos seus negócios. Você leu. Ele estava tendo lucro de mais de 100%. Ele estava ganhando muito bem nos seus investimentos ali. Os seus negócios estavam indo muito bem, ele estava prosperando, ele encontrou o mapa da mina, aprendeu o segredo do negócio, dominava o negócio dos poços, e agora ele tem que sair dali. Irmãos, mas sabe por que Isaac saiu dali? Porque sair de perto dos filisteus era uma questão de saúde emocional. Era uma questão de qualidade de vida. Preste atenção nisso. Então, irmãos, amizades que só depreciam, pessoas que só destroem você, são coisas muito complicadas. Uma vez a esposa de um pastor chegou para cumprimentar uma mulher da igreja. E aquela senhora da igreja, durante meia hora, falou contra tudo e contra todos. Falou mal de todo mundo e mais alguém. E aí, no final da conversa, disse para a esposa daquele pastor: eu não sei porque ninguém da igreja vem conversar comigo. E a esposa daquele pastor, era esposa de pastor, mas era uma mulher direta também, e não estou falando de Jane não, que Jane é capaz de falar isso sim, tá? Mas essa mulher disse o seguinte: pois pode saber que eu nunca mais venho conversar com a senhora. Meia hora eu estou aqui e a senhora só reclama de todo mundo. Eu vou falar o quê, irmãos? Quem toma uma decisão dessa, o que eu vou falar? Irmãos, afaste-se sim de pessoas assim. Essa é a primeira atitude de Isaac. Em segundo lugar, esse pacificador tem uma segunda atitude. Quando vão entulhando os poços dele, ele vai desentulhando. Ele toma uma decisão.
não deixar os poços cheios de lixo. Ele vai e cava de novo. E por que ele faz isso? Quando as pessoas entulham e você aceita isso, daqui a pouco não é mais o entulho dos outros, é o seu entulho também. Daqui a pouco o entulho deles é o seu próprio lixo também. O problema é que muitas vezes nós mudamos de ambiente, mas não mudamos a nossa mente. Nós continuamos com todo o lixo e não percebemos que ele, o lixo, agora está em nosso coração. Eu fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro e fui criado numa igreja onde havia muito crente, pobre, pobre, pobre de maré de si. Cantavam aquela musiquinha. 60% dos membros da nossa igreja moravam numa favela, que hoje nós damos um nome mais bonito, comunidade. Mas eram crentes extraordinários, irmãos. E sabe, e aqueles irmãos, determinado governo, eles foram tirados daquele lugar e foram transferidos para um conjunto habitacional em Realengo. Gente que criava porco naquela favela, mas que foi para Realengo num conjunto habitacional, e algumas dessas pessoas que criavam porco, de onde saíram, começaram a criar porco no apartamento. Não foi à toa que certa vez, Leonel Brizola, ele era governador do Rio de Janeiro, e a gente não tem muito o que festejar, Leonel Brizola, governador do Rio de Janeiro. Mas Leonel Brizola, ele foi inaugurar um conjunto habitacional em Niterói. E ele ia também deslocar um grupo que vivia numa comunidade para aquela fazenda. Então, ele telefonou para o pastor Fanini e disse: pastor Fanini, eu preciso que o senhor abra uma igreja lá, porque muitos dos que vão lá são pessoas extraordinárias, mas alguns ainda têm a favela no meio do coração e na mente. E eu preciso que uma igreja seja usada para mudar a mente, para que eles não levem a favela para dentro daquilo. Isso foi vero, foi isso que o governador Leonel Brizola disse ao pastor Fanini. E eu quero ser muito honesto, eu convivi e tive amigos que moravam em favela. Eu encontro em favelas pessoas limpíssimas, caprichosíssimas. Eu conheço pessoas pobres, mas muito, muito, muito saudáveis. Panela areando, tudo muito bonito, o chão todo limpinho, tudo no capricho. Então, deixa eu ser verdadeiro, eu não estou falando mal de favela, não. Mas preste atenção, irmãos. Desentulhe o lixo que colocaram na sua alma. A questão não é o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com o lixo que estão querendo colocar em você. Ou você vai viver uma vida inteira com aquela letra daquela música, eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Não, eu sou assim porque a vida inteira me fizeram assim. Eu fui pastor numa igreja, e quando cheguei naquela cidade, eu logo fui contactado por um senhor e eu percebi que aquele homem era um homem de posses. E ele me deu o seu cartão e disse assim: pastor, o senhor podia conversar comigo? E marcou um dia e um horário e falou: eu queria que o senhor conversasse comigo no meu escritório, pode? Eu falei: olha, eu estou chegando na cidade, não conheço muita coisa. Não, mas é fácil, pastor. Ele me explicou como chegar lá, naquela avenida.
e eu era novo mesmo na cidade. Deixei o carro lá no início da avenida e o coisa dele era lá no final da outra. Andei que nem um doido para chegar lá. Mas tive uma vantagem, eu sempre gosto de chegar antes da hora, então cheguei cedo lá e consegui chegar à hora lá naquele homem. Mas fiquei boquiaberto porque quando olhei o cartão dele, o nome dele, e olhei para o edifício tinha o nome dele. E aí eu falei na portaria que ele estava me esperando para conversar, as portas se abriram. E começaram a se abrir, me levaram para o segundo andar, um salão imenso, e lá estava ele sozinho me esperando. E ele me convidou para eu sentar, me serviu alguma coisa. E a primeira coisa que ele fez, disse assim: pastor, o senhor está vendo esse caderno de cheques aqui? Naquele tempo, os grandes negócios ainda eram feitos com cheques. E ele disse: eu posso comprar o carro esportivo mais caro que se vender nesse país. Eu posso, o senhor me diz quanto é, eu preencho o cheque e pago à vista esse carro. Dinheiro para mim não é problema. Eu já ganhei todo o dinheiro que eu gostaria de ganhar. Mas o meu problema é outro. E durante 2 horas, aquele homem me derramou mágoas e mágoas e mágoas e mágoas. Eu me lembro que no final daquela conversa, eu estava engolindo saliva e sentindo a saliva amarga. E durante 2 dias, quando eu me lembrava do que ele me disse, não tinha nada a ver comigo, eu estava chegando daquela cidade. Durante 2 dias, me lembrando dele, eu fiquei amargo. Mas eu disse para ele 2 coisas que eu comecei a orar, pedindo a Deus que aquilo ficasse no coração dele. Eu disse: o senhor há 20 anos acumula, junta 2 coisas. O senhor junta dinheiro e o senhor junta lixo na sua alma. O senhor está me dizendo que o senhor é crente. O senhor está 20 anos atrasado, porque Jesus manda a gente lançar toda a nossa ansiedade sobre ele. E o Senhor não jogou nada, mágoa nenhuma sobre Jesus, que podia estar cuidando do seu coração. Não fique acumulando lixo. Quando as pessoas magoam você e você aceita essa mágoa e fica alimentando essa mágoa, retroalimentando essa mágoa, é você que vai ficar eternamente magoado. Você vai ficar eternamente mal enquanto isso não sair de você. Eu vejo isso em igreja. O sujeito convivia muito bem na igreja e de repente alguém o magoou. Uma pessoa o tratou mal, uma pessoa de repente até às vezes sem saber feriu, magoou. E agora essa pessoa que o tratou mal, que o decepcionou, é a causa dele se afastar de toda a igreja, e ele se afasta da igreja 10, 15, 20 anos, não coloca mais um pé na igreja, porque uma pessoa o magoou, e ele se esqueceu de todas as outras que o tratam bem. Você pode estar certo de que você está com a sua alma entulhada de lixo, e precisa limpar esse negócio aí. Está certo que o que fizeram com você foi ruim, e foi mesmo. Se alguém o magoou, e se alguém usou de palavras ruins para você, se foi injusto com você, essa pessoa fez muito mal. Agora, o que você vai fazer como resposta ao que fizeram com você é o que vale. E aí, Isaac nos ensina. Isaac disse: não vou caminhar com entulho na minha vida, não vou ficar cheio de lixo no coração, não vou caminhar com esses caras, não, eles são muito invejosos, não vou caminhar com eles. E ele então
entulhavam, ele desentulhava. Em terceiro lugar, a terceira coisa que eu percebo em Isaac, ele não apenas desentulha, não apenas foge de gente que gosta de entulhar, mas ele começa a ter uma outra atitude, e essa outra atitude está no versículo 19. Olha o que diz o versículo 19. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Irmãos, a terceira atitude é de cavar novos poços. Ele foge da confusão, mas ele cava novos poços. Agora leia o versículo 20, preste atenção. Os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Ele começou a cavar um novo poço, aí chegaram os pastores de Gerar e disseram, essa é nossa. Nós temos os direitos autorais desse poço. O copyright disso aí é nosso. E essa água está nas nossas divisas. Aí o que Isaac faz? Dá o nome daquele poço de Ezeque, dizendo, contenderam, brigaram comigo. E aí ele vai mais adiante e abre outro poço, versículo 21. Então cavaram outro poço e também se desentenderam por causa deste, por isso deu-lhe o nome de Sitna, que significa confusão. E agora no versículo 22, olha o que ele faz. Isaac partiu dali e cavou ainda outro poço. E deu o nome dele de Reobote, porque agora nos deu lugar o Senhor e nós prosperamos na terra. Você está entendendo o que esse homem faz? Era um homem que ele olhava para a vida e olhava para a vida com as oportunidades. Ele disse, há muito espaço, há muita coisa que eu posso fazer. E esse texto está dizendo o seguinte, mesmo que entulhem os poços que você desentulhou, mesmo que tomem os poços que você abriu, cave novos poços. Você precisa definir de que lado você está. Se você vai ficar entulhando ou desentulhando, se vai ficar criando confusão e comprando briga, ou se você vai viver a sua vida, de que lado você está, o que você quer fazer na vida. E esse texto também me chama a atenção pela atitude passiva e positiva de Isaac, de olhar a vida atinando para as possibilidades, em reconhecimento. Ele tem o reconhecimento, ele tem um olhar para o futuro. Olha o que é dito nos versículos 26, 27 e 28. Então Abimeleque veio de Gerar para encontrá-lo com Alzate, seu amigo, e Ficol, chefe do seu exército. Isaac perguntou-lhe, por que viestes encontrar-me, visto que me tratastes com hostilidade e me expulsastes? Eles responderam, temos visto claramente que o Senhor está contigo, pelo que dissemos, façamos agora um juramento entre nós e ti, vamos fazer uma aliança contigo, tu não nos farás mal, assim como nós não te tocamos. Olha lá, nós não te tocamos. Os sujeitos eram cínicos, né? Mas te fizemos somente o bem, cínicos, e te deixamos ir em paz. Nós nem brigamos com você, né? Agora tu és o bendito do Senhor. Preste atenção à última frase. Aqueles inimigos reconhecem que Isaac é um abençoado por Deus, é um bendito do Senhor. Você notou isso? Notou isso? Que esse povo lá na frente está reconhecendo. Olha, nós queremos fazer uma aliança com o Senhor, seu Isaac, sabe por quê? Porque nós queremos caminhar com você, porque a gente percebe a bênção de Deus sobre a sua vida. A gente percebe a graça de Deus sobre você. A gente percebe o agir de Deus na sua história. Então nós queremos fazer uma aliança com o Senhor. Isaac fica irritado com o cinismo deles.
mesmo que as pessoas estejam jogando lixo na sua cabeça, mas lembre-se de que essas pessoas estão observando você. Essas pessoas estão prestando atenção naquilo que você é e naquilo que você faz. E lá na frente, mesmo elas tratando você mal, elas vão dizer assim: puxa, como Deus tem abençoado esse cara. Eu estou vendo a história dele e eu percebo como Deus tem lhe abençoado. Nós vimos claramente que o Senhor é contigo, disse o rei. E esse pessoal então vem e resolve fazer pactos com Isaac, versículo 30. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. E levantaram-se de manhã cedo e juraram um ao outro. Depois Isaac os despediu e eles se despediram dele em paz. Isaac ainda vai fazer uma festa para esse pessoal. Traz uns animais, mata-os, vamos comer, vamos beber um vinho aqui. Está tudo bem, vamos para frente porque atrás vem gente. Você se lembra do Salmo 23? Às vezes a gente recita o Salmo 23 e não aplica o Salmo 23 para o nosso coração. Aí eu vou começar uma frase do Salmo 23 e você vai completá-la. Preparas uma mesa. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Os inimigos estão lá, mas eu estou sendo honrado. E eles sabem que eu estou sendo honrado. Eu tenho alguém que me protege. Ontem nós estávamos estudando aqui 1 Samuel 17, 18. E nós começamos a ver no estudo da oração por santidade, Saul tinha o reino, mas ele tinha medo de Davi. Como também Herodes tinha o reino e o poder, mas ele tinha medo. Medo de quem? De João Batista. Ele sabia quem era o Deus deles. Eles sabiam que Deus protegia-os. Eles tinham medo porque eles sabiam que eles eram honrados por esse Deus. Ah, irmãos, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Agora Isaac está celebrando com um povo que só tinha feito falar mal dele, só tinha feito prejudicá-lo, só tinha feito criar confusão e quizumba. Olha, há muito tempo que não sai a palavra quizumba, hein? Né? Esse povo criador de quizumba agora está vendo que esse é o protegido de Deus. Como Deus vai fazer com você se você andar na presença de Deus? Gente que só pisou no pé dele, gente que só acertou o calo dele, mas agora esse povo está reconhecendo que todas essas atitudes de Isaac tinham fundamento no temor que ele tinha ao seu Deus. Anos mais tarde, seu filho Jacó está no mato sem cachorro com o seu sogro. Ele havia fugido e o seu sogro foi ao encalço dele para matá-lo. Mas Deus vira-se para o sogro e diz para o sogro: você não vai matar Jacó. E aí, em Gênesis 31, versículo 42, nós temos o seguinte argumento. Olha só, 31, 42. É dito assim: se o Deus de meu pai, é o argumento de Jacó para o seu sogro Labão. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fosse por mim, hoje certamente me mandarias embora sem nada. Mas Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite.
Quando Jacó evoca a memória do seu pai, a memória que ele tem do pai é de um homem que temia a Deus. Se não fosse o temor do meu pai Isaque, quando ele vai abençoar os filhos, em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, ele não se refere ao pai com outra expressão que não aquela que manifesta a de um homem que temia a Deus e andava com ele. Isso está em Gênesis 49, versículo 15. E Gênesis 49, versículo 15, acha aí na sua Bíblia comigo, quando os irmãos... eu estou aqui, eu anotei e anotei errado, mas é o 49. E eu vou ler errado aqui, então não vou ficar procurando agora, irmãos. Mas ele diz assim: e abençoa José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque. O Deus em cuja presença andaram os meus pais. 4 criancinhas brincavam no pátio e de repente uma delas num arrobo disse assim: meu pai é amigo do prefeito. Ninguém cria confusão com meu pai aqui nessa cidade. Aí o outro, para não ficar para trás, falou assim: meu pai é amigo do governador. Aí o terceiro falou assim: meu pai é amigo do delegado da polícia dessa cidade, ninguém prende meu pai. E o quarto ficou calado. Aí um incomodado falou assim: mas o seu pai não é amigo de ninguém, não? O outro falou assim: não. Meu pai é amigo de Deus porque eu vejo ele orando todos os dias. Ele fala com Deus sempre. Aquilo que você é como pai, os filhos estão observando. As suas amizades, os seus valores, aquilo que é importante para você, os valores que você cultiva. Os filhos, sem você usar uma única palavra, estão também aprendendo com você. E se você tem vida com Deus, os filhos notam, observam. E eles vão guardar isso para o resto da sua vida. Uma das imagens mais bonitas que eu tenho da minha mãe, é minha mãe ajoelhada diante da cama do seu quarto, todo santo dia. E eu saía para a escola e minha mãe estava ali ajoelhada, já tinha me dado o café da manhã, e ela estava ali ajoelhada, e eu sabia que ela estava orando por mim. Como é bom você saber que você tem paz com autoridade espiritual. Irmãos, meu pai é aquele que anda na presença de Deus. O temor a Deus era o que motivava a atitude de Isaque. Gente que queria acabar com seus projetos, matar a sua criatividade. O temor do meu pai levou ele a se convencer de que Deus deveria ser considerado em seus atos. Ele não olhou para a vida como alguém que era vítima da história, vítima da sociedade. Não, as pessoas falam mal de mim, mas eu vou ali e vou fazer o que Deus me chamou para fazer. E esse temor a Deus, diz a Bíblia, é o princípio da sabedoria. Se você quer ser sábio, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E aí Provérbios 16, versículo 7 diz assim: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Quando nós estamos dispostos a agir com temor, Deus faz com que nos tornemos bênçãos e atrai até os nossos inimigos para nós. Ao olhar para esse texto, eu fico pensando na obra de Cristo. A obra de Cristo é limpar, lavar, regenerar o nosso coração. A obra de Cristo é lavar a nossa alma. A obra de Cristo é nos perdoar. É isso que o Evangelho nos propõe. A obra de Cristo nos propõe limpar os nossos corações, tirar todos os entulhos da nossa alma.
Muitas vezes nós temos experiências negativas de gente que machucou tanto a gente, de gente que nos perseguiu, de gente que, onde a gente criava um projeto, essa gente vinha destruí-lo. Gente que era capaz de matar todos os nossos sonhos, as nossas expectativas, energia e criatividade. E o que Cristo pode fazer por nós? Ele pode e quer nos transformar em pessoas livres, desentulhadas, que olham para a vida e dizem: onde é que eu posso cavar outro poço? Deus me ajude a cavar outro poço. Esse poço aqui está entupido, Senhor. Então, me ajude a desentulhá-lo. E aí você vai deixar a vida brotar na sua vida. Vamos deixar a água brotar no nosso coração. São pessoas que olham para os outros e querem ajudar. Olham para os problemas dos outros e dizem: como é que eu posso ajudá-lo a melhorar a sua qualidade de vida? Como é que eu posso fazer para facilitar a sua história? Olham para a vida dos outros por causa da obra de Cristo e dizem: como é que eu posso ser um facilitador da sua história? Olham para as circunstâncias e dizem: como é que eu posso fazer para que a vida dos outros brote, para que a vida brote e o lixo saia do seu coração? O homem uma vez chegou para o pastor e disse para o pastor assim: pastor, quando eu me casei, eu não imaginava, eu não sabia a quantidade de lixo que eu estava trazendo para minha casa e para o meu casamento. E muitas vezes nós trazemos muito lixo para a nossa história. E o alvo de Deus, com a obra de Cristo, é também desentupir os nossos poços. Não é entulhar-nos, não. Há muita gente cheia de lixo, há crentes com lixo na alma. E se a gente puder ajudar essas pessoas a elas se desentulharem por causa da obra do Calvário, você, eu, nós, agindo assim, seremos uma grande bênção. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos pacificadores, como Isaac foi, e que nós tenhamos a experiência de ver, como resultado disso, o belo agir de Deus nas nossas vidas. Cave outro poço, seja gentil, seja generoso, olhe para as possibilidades, deixe de ser mesquinho, deixe de criar quizumba, deixe de criar confusão. Haja com amor, olhe para a obra do Calvário, pergunte a Deus: como é que eu posso ser usado para abençoar e não atrapalhar? E quando eu começo a desentulhar e deixar Deus desentulhar o lixo da minha alma, a minha alma leve e solta começa a render graças a Deus, e Deus começa a me orientar como eu posso ser bênção para os outros. Que seja assim. Baixe sua cabeça. Pai, eu sei que muitos dos meus irmãos e irmãs que estão aqui já passaram por tantas experiências negativas, tanto sofrimento. Pai, sofrimento que as fizeram amargas, que levaram os seus corações a sentimentos tão ruins. E essas pessoas queridas precisam da graça do Senhor para superar tudo isso. E eu sei que só o Senhor pode fazer isso. Então eu quero te pedir, ó Pai, que nessa noite tu estejas desentulhando o nosso coração, que está incapaz de fazer jorrar vida, ó Pai. Que tu abras a nossa mente, o nosso coração, e também das pessoas que estão aqui, daquelas que estão nos vendo e ouvindo pela internet, e que podem ajudar outros a desentulhar poços e abrir novos poços, a descobrir vida onde só há secura, a descobrir nascentes de água.
Então, Senhor, tem misericórdia de nós, que o Senhor nos capacite, e capacite aqueles que assim querem que suas vidas sejam transformadas neste projeto maravilhoso de salvação e de libertação. Então, Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs nas suas necessidades, e que eles lancem toda a sua mágoa, todo o lixo do coração, toda a dor da sua alma sobre Jesus, e recebam de Jesus o alívio, o perdão e a capacitação para viverem uma vida bonita, uma vida cheia de vida, uma vida que jorre para a vida eterna e abençoe os outros. Que seja assim. Nós oramos pedindo essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.